O ensino médio foi votado aqui na casa. Não foi na minha legislatura, mas ao estudar, ao analisar, me parece muito coerente, muito ligado com a realidade. Lógico, merece ajustes no Enem, tanto que mude o Enem, não que mude o novo ensino médio. Essa não pode ser a lógica. Por causa do Enem, eu vou ter que ficar no passado? Não, o Enem que tem que se ajustar. Então, para o senhor refletir que há um anseio, o nosso país não consegue avançar, os números são péssimos na educação, no IDEB, no PISA. Conclua, deputado. Para concluir, aquela frase do Einstein parece muito atual. Parece loucura. Tentar fazer as mesmas coisas e esperar diferentes resultados. Deputado, não é fazer as mesmas coisas. Eu acho que tudo precisa ser aperfeiçoado. Quem executa a política do ensino médio são os estados. As mudanças que nós estamos propondo aqui foi discutido com eles. Todos os estados brasileiros. É quem executa. E algo está errado, porque 16% dos alunos do primeiro ano do ensino médio ou abandonam ou são reprovados na educação pública desse país. Por isso, mas tem que ouvir as pessoas. Eu fui governador do estado. Não houve diálogo na construção do ensino médio. Mudança na educação não se faz de uma noite para o dia. Isso é um processo. Quiserem implementar um novo ensino médio em 3 anos. Não existe isso. Sempre formar professores, capacitar, infraestrutura. Essa consulta que nós fizemos, ela extrapolou as questões curriculares. 80% dos alunos ouvidos querem educação técnica profissionalizante nesse país, no ensino médio. Reclamação de infraestrutura escolar. Tem escola ainda sem banheiro, sem energia nesse país. Sem água. Então, são questões que vai muito além, simplesmente, de uma mudança que, inclusive, foi feita por uma medida provisória. Depois que foi aprovado no projeto de lei. A mudança do novo ensino médio, é bom lembrar, foi feita por uma medida provisória. Por isso que a decisão agora não foi fazer uma medida provisória. Nós encaminhamos um projeto de lei que seja debatido aqui, mas que escute também os setores. Né? Então, qual foi o apoio que esse ministério deu durante a pandemia, gente? Eu fui governador do estado, zero. Zero de apoio na educação das escolas públicas brasileiras no governo passado. Zero. Aliás, o governo passado foi um desastre na educação pública desse país. Me desculpe dizer isso. Eu quero olhar para frente, mas foi um desastre. Em todos os aspectos. E na falta, deputado, de respeito aos entes federados. Eu fui eleito governador do estado. Que o governo respeite as eleições, o resultado das eleições, como nós respeitamos o resultado do presidente passado. Sequer o governador era recebido, sequer havia diálogo. Aliás, não pagava nem as obras da educação do Ceará quando eu fui governador. Isso aconteceu em vários estados brasileiros. Não se faz política assim. Eu fui governador do estado, os 184 municípios do meu governo recebiam os recursos, recebia, dialogava. É assim que se faz uma política numa democracia. Eu pego o gancho da fala final do ministro Camilo Santana. E o Ministério da Educação mudou. E mudou muito. E para a gente saber os avanços que estão acontecendo hoje, em primeiro lugar, a gente tem que olhar como era o MEC ano passado, como era o MEC no governo passado, como era o MEC um dia desse. E a principal marca do Ministério da Educação no governo passado é que havia um rodízio de ministro, com a falta de qualquer estabilidade institucional. Rodízio de ministro só podia terminar em pizza. Nós não podemos esquecer, estão falando em Enem. Ué, no Enem de 2021, o que nós vimos foram 37 servidores pedindo demissão para não sofrer interferência política na elaboração da prova. E a gente escuta deputados dizendo, o governo tem que deferir. Não, não tem. E não vai. Prossigamos. O que ficou marcado no Ministério da Educação no governo passado, infelizmente, foi saber que lá dentro pastores negociavam propina em ouro. No Ministério da Educação, que trata do futuro do país, a gente vê esta confusão entre Estado e Igreja, com pedido de propina em barras de ouro. Esse era o Ministério da Educação até o ano passado. E o presidente Lula deu um basta. E eu já inicio parabenizando toda a equipe do Ministério. Ministro Camilo, secretária Isolda, Fernanda, em nome de quem eu estendo cumprimento a todos os demais. Porque essa página triste do passado brasileiro foi virada pela população. E agora nós temos discussão de políticas públicas. Voltou a ter governo no nosso país. Agora o que a gente está discutindo é a retomada das obras paradas que o governo passado não fez. Prioridade em escola de tempo integral. O filho do rico já estuda de manhã e de tarde. O filho do pobre não tem nem acesso à educação dignamente. Agora, o governo do presidente Lula diz, do jeito que nós já vemos hoje o filho do rico em tempo integral, agora nós queremos ver o filho do trabalhador também. 1 milhão de vagas já para o ano que vem. Bora falar de pesquisa? Bolsa da CAPES estava congelada há quantos anos? O governo passado tinha raiva de pesquisa. Agora não. FIES. Sendo criado, inclusive, o desenrola do FIES. O jovem estudante que está sendo agora, alguns deles tendo que interromper os seus estudos, ou então agora que está entrando no mercado de trabalho, tem uma oportunidade. Por que o desenrola não chegou antes?
Por que esse problema não era olhado pelo governo? Nós já tivemos, este ano, estamos em novembro, o ano não acabou, o dobro de investimento em obras do governo passado. Antes de encerrar o ano, e nós vamos aumentar essa diferença, porque é a diretriz do presidente Lula, e esse é o espírito do Ministério da Educação. Pega o valor do PAR, governo passado, 600 milhões. Eu acho que tem deputado que só com orçamento secreto conseguiu mais do que isso. Nesse governo, 1 bilhão e 200. E aumentando. E é para ter mais. Merenda escolar, 6 anos sem reajuste. Primeiro ano do governo do presidente Lula. Primeiro ano da nova gestão do MEC. Aumenta a merenda escolar. Que a gente sabe que tem crianças que tem a merenda escolar, a única refeição do dia. Transporte escolar. Onde é um faz de conta, finge que paga. Os outros fingem que transporta. Mas o governo chega e diz, ei, eu não estou omisso para esse problema, eu quero enfrentar, eu quero ajudar a corrigir essa distorção. Vamos fazer o reajuste também do transporte escolar. E é essa a diferença entre as pautas do governo passado no Ministério da Educação, que tinha rodízio de ministro, pastores pedindo propina em ouro, servidores pedindo demissão para não aceitar interferência externa. E agora que há, de fato, uma discussão de políticas públicas no nosso Estado, no nosso país. Aí dizem, não, mas a opinião do governo é o que está escrito na pergunta 89 do Enem. Essa é a opinião do governo sobre o agronegócio. A opinião do governo sobre o agronegócio é o Plano Safra. 364 bilhões de reais para o ano de 2023 e 2024. O maior investimento da história. Presidente Camilo, ministro Camilo, ó, presidente, ó, ministro Camilo. Eu agradeço a sua vinda aqui. Porque a oposição fez muito barulho, mas vai ter que sair daqui se rendendo ao grande trabalho que o senhor e sua equipe fazem pelo Brasil.